Olá, galera do oitavo ano, tá? Vamos ao procedimento ao conteúdo de geografia, certo? Eu quero trabalhar nesse momento um pouco mais sobre o Canadá, o que é esse conceito de gigante gelado, tá? Dando de início com essa imagem belíssima, tá? Que é um fenômeno que só ocorre especificamente no hemisfério norte. Traduzindo, vocês que querem ver este fenômeno, tá? Que ocorre na região do Canadá, norte dos Estados Unidos, tá? Uma parte da Europa e do Oriente, é algo natural que só pode ser visto nessa região. Então, para muitos é um fenômeno grandioso, porque se você pegar o passado histórico, muitos dos nativos falavam que isso era uma coisa dos deuses. No entanto, creio eu, que a maioria conheceram que esse fenômeno, é um fenômeno natural pela questão da radiação do Sol, entrando nas partículas da nossa atmosfera, deixando esse rastro de cores, E é um fenômeno também que não é todo o hemisfério norte não consegue ver ele não, ou seja, quanto mais próximo das linhas, do polo, mais é acessível esse tipo de fenômeno. Então, o Canadá, por estar literalmente próximo dessa linha, principalmente a parte norte, então é um fenômeno comum. Existem algumas cidades que é bem natural a ocorrência desse fenômeno. Então, o nosso ponto de partida é exatamente isso. O quê? Canadá, um gigante gelado, ou seja, o segundo maior país em extensão territorial, Ou seja, 90% do país está sob influência direta de um clima frio, ou seja, gente, se você pegar o clima do Canadá, no geral, portanto, ele já é frio, entre a zona do Ártico e o Trópico de Câncer. Então, o clima é temperado e o clima é frio, sendo que ao norte, ao extremo norte, nós temos o que? Um clima polar, cuja característica das florestas e das vegetações teremos o que? Floresta temperada, conífero, taiga e também tundra, que são formações vegetativas que são adaptadas a baixas temperaturas. Então, isso também remete a uma parte do continente europeu, no norte da Europa, e lembrando em consideração também o maior país do mundo, a Rússia. Então, a Rússia e o Canadá têm alguma coisa em comum também. Grandes reservas florestais e um clima extremamente frio. Bacana? Então, o que é essa vasculhando ideias? É exatamente isso. Que elementos vocês conseguem identificar nessa imagem? Ou melhor, os elementos que se apresentam, na imagem de abertura. Bom, eu acrescentei essas duas aqui para facilitar um pouco a visão de vocês. Está ocorrendo em um certo local, mas esse local também tem algumas características. Por exemplo, o que você consegue observar nas três imagens? Se você falar assim, professor, se já sabemos que o Canadá é um clima frio, então logicamente que um elemento que vai ser muito preponderante, especificamente ao norte, é o quê? Neve. Então é um elemento que já vai diferenciar outras regiões. Então, a ocorrência da neve, montanhas, como você vê nessas duas figuras, figura 1 e figura 2, Ocorre em regiões mais isoladas, onde nós temos montanhas e neves, certo? Quais as características do Canadá podem ser percebidas na imagem? Essa é uma região extremamente fria, muito próximo do polo, ou seja, a latitude é muito alta em relação à linha do Equador. Então, quanto mais alta for a latitude, mais frio será a região. Então, a famosa aurora boreal, que eu vou responder agora, que é esse fenômeno que vocês estão vendo aqui na imagem, só ocorre em regiões de alta latitude. Então, uma cidade mediana no centro dos Estados Unidos, por exemplo, poderia ver esse fenômeno? É raro, mas agora as cidades, quanto mais alta for a latitude ou a posição geográfica da região, então será mais comum a ocorrência desse fenômeno, Então, você conhece esse fenômeno? Como eu acabei de responder agora há pouco, a minha indagação é essa: por quê? Você vê isso na TV e não tem uma ideia de que fenômeno é esse. Por que isso ocorre no hemisfério norte? Devido às latitudes. Aí a questão do movimento da Terra, a questão da incidência dos raios solares. É uma região também que tem um fenômeno bem interessante, gente, o chamado Sol da Meia-Noite. É o extremo norte do Canadá, o Alasca, Por algum período do ano, vou falar, 4 meses, a incidência de luz solar é baixíssima, ou seja, boa parte do ano é escuro. Não vou falar totalmente escuro não, mas é o que nós chamamos assim de estar meio nem escuro nem claro. É o que nós falamos no nosso amanhecer. Então, por muitos meses, a população tem que se adaptar
aproveitar o máximo possível os raios solares, porque um certo período do tempo, ou seja, vai ter um índice muito baixo dessa luz. Isso pode prejudicar não só no desenvolvimento de plantas, na questão da caça. Então, quem vive em regiões extremamente isoladas, como o norte do Canadá ou do Alasca, tem essa situação. Então, é um fenômeno natural, não tem perigo para a vida humana, porém, ela mostra claramente que é uma região que sofre também com outras ações naturais, tá? A questão da baixa luminosidade em certos períodos do ano. Por isso que o chamado sol da meia-noite é igual, por exemplo, nesse exato momento. Nós estamos no mês de junho aqui, tá? Se você for para o Alasca, está escuro. Por 4 a 5 meses vai ficar uma escuridão total. Então é por isso que em certos períodos do ano, as populações que dependem da pesca, da caça, têm que acumular o máximo possível de carne para suportar esse período de escuridão. Então não pode plantar no período anterior. Então há regiões que realmente tem que ter um aproveitamento máximo possível do que os recursos naturais lhes oferecem, certo? Por isso que o título também, eu coloquei um segundo título, é o quê? Natureza canadense. Conhecer as diferentes paisagens que compõem o Canadá. Uma imagem ao fundo você percebe o que? As montanhas, tá? Neve, lagos e florestas. Isso é o que? A riqueza canadense. Então o Canadá também já tem uma outra característica que merece atenção, a sua riqueza natural. E isso também favoreceu o desenvolvimento, além dos recursos minerais, certo? É um país diferente de outros. Por quê? Porque justamente muito grande e pouco populoso. Uma política diferente, por exemplo, na questão migratória. Por isso que eu já estou até dando algumas bases para vocês entenderem. O Estado canadense é uma monarquia, gente, tá? Ele não é uma república, não é um modelo presidencialista. Ele é uma monarquia representativa, ou seja, o chefe de Estado, tá? É um primeiro-ministro, tá? Que é escolhido pelo parlamento. O parlamento são os deputados que é escolhido pelo povo. Ou seja, o Canadá faz parte do Reino Unido. Então, quem seria o chefe de Estado se fosse, na prática, uma lógica? A Rainha Elizabeth II. Então, temos que perceber isso, tá? E dessa própria natureza, nós temos o símbolo da bandeira canadense, tá? Esse símbolo, essa folha vermelha, é da floresta temperada. O vermelho é em detrimento da participação canadense na Grande Guerra. O vermelho do sangue, da luta que os canadenses teve. Eles tiveram uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, diferentes aspectos sociais, essa é a parte mais atenta do conteúdo. Como é que é a economia canadense? Você já sabe, o Canadá é um país extremamente desenvolvido, faz parte da chamada América Anglo-Saxônica, é um país rico, IDH elevado, tá? Uma economia baseada, tá? Nos recursos naturais, onde oferece muitos produtos destinados ao consumo norte-americano, por isso que, teoricamente falando, a base de sustentação econômica são os norte-americanos. Ou seja, o Canadá depende muito das suas exportações para os Estados Unidos, mas ele faz exportações para outros países, mas o país mais próximo e o único que faz fronteira é os Estados Unidos. População. Em relação ao mundo, o Canadá é pouco povoado, tá? Uma baixíssima população, então ele não é nem populoso e nem povoado. 32 milhões de habitantes, é o que nós temos no estado de São Paulo, ou seja, dá menos de 4 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, 80% dessa população está nos grandes centros, tá? No caso, qual a fecundidade, que é a taxa de natalidade? É quase 1 apenas, ou seja, a tendência é que caia mais ainda, como já ocorreu no Japão e alguns países europeus. Só que a expectativa de vida também é bem mais elevada, 81 anos, a média de um canadense. Então, eles têm acesso à saúde, à educação, as principais vias para se manter. E isso torna o Canadá um dos países com um dos IDH mais altos do mundo, tá? A única região que tem algum entrave em relação ao Estado canadense, tá? É Quebec, tá? Ela fala francês, tá? É a única região que ainda tem algum litígio dentro da política canadense atual. Bom, na composição da população nós temos o quê? 40% britânicos, 27% de origem francesa, outros de origem europeia compõem 23%, tá? Autóctones, esses daqui são os nativos, tá? 2%, e outros grupos, certo? Então, olhem só, quero destacar também que, por ter essa composição diversificada, o Canadá hoje é o país mais aberto, tá? É o país mais aberto à questão migratória. Por quê? A necessidade de mão de obra, tá? Essa mão de obra que é crucial que tenha, já que é uma população que está envelhecendo,
é uma população que não vai poder contribuir ao Estado. Isso vale para qualquer país, tá? O Brasil mesmo está numa tendência de quê? De transição. Os últimos anos, apesar dessa crise econômica, apesar do momento que estamos vivendo, tá? Os últimos governos, ou seja, a população teve uma melhoria considerável no padrão de vida. E isso fez a expectativa de vida do brasileiro aumentar. E, consequentemente, setores poderão ser afetados. Ou seja, a mão de obra é uma. No entanto, o previdenciário e de saúde serão os setores que mais exigirão dos governos nas próximas décadas. Canadá, Europa, Japão são exemplo claro de que haverá mudança na política migratória, com exceção dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é tão radical na questão migratória? É pela questão tráfico de droga? Necessariamente não. Os Estados Unidos ainda não sofreram tanto com a questão da mão de obra porque existe a mão de obra latina ou de origem latina. Ou seja, hoje, gente, são mais de 60 milhões de pessoas que são descendentes de latinos ou compondo essa composição. Então, há uma grande mão de obra ainda em oferta. E isso faz com que os Estados Unidos tenham uma mão de obra não qualificada e barata, o que vai ocasionar ainda o seu desenvolvimento. É por isso que temos que ficar atento nessa situação. O Canadá irá mudar sua política migratória porque necessitará futuramente de mão de obra, tá? Para compor o seu mercado de trabalho. Mesmo assim, nós temos como referência o nosso ponto de partida, você fazer uma diferenciação entre Brasil e Canadá, tá? Vamos pegar pela posição geográfica, porque fauna, flora, recursos hídricos, recursos minerais, Canadá e Brasil tem muito. Tirando a parte linguística, o modelo de povoamento, tá? A posição geográfica, aí sim nós temos uma diferença bem acentuada. Por quê? Eu estou pegando outras referências para não ficarmos presos, por exemplo, aos conceitos básicos. Um está no hemisfério norte, outro está no hemisfério sul. Não, ao contrário. Vamos pegar outras características que possamos diferenciá-los, tá? A questão, por exemplo, religiosa. A maior parte dos canadenses são cristãos, mais um cristão protestante com um cristão católico. Já começa por aí também. Quebec é região separatista, então o catolicismo é predominante nesta região. Só que os protestantes ainda sobressaem, tá? Outro ponto que diferencia muito o Canadá do Brasil, as reservas naturais. Ou seja, o Canadá tem reservas naturais para os seus nativos. Aqui no Brasil nós temos problemas gravíssimos quanto à questão da demarcação de terra. É um outro ponto, tá? Que merece ser destaque. A questão do IDH mesmo, acesso à saúde, renda. Eu vou falar, o Canadá talvez seja um país que também tem impostos altos. No entanto, a outra grande diferença em se tratando desses dois países é que o Canadá aplica esse investimento de fato na saúde, na educação, segurança. Isso faz com que o indivíduo canadense, ou o indivíduo que mora no Canadá, não sinta tanto, porque você vai ver resultado. Você tem acesso à saúde, você tem acesso à educação, tá? Ao transporte de qualidade. Isso melhora e torna o Canadá um país desenvolvido, tá? Então, tem uma sugestão de resposta que eu comentei aqui, ó, em relação aos dois países. Um está no hemisfério norte, outro está no hemisfério sul. Se um está no hemisfério norte, o clima é temperado frio. No hemisfério sul, o clima é temperado, só na parte extrema sul, no caso do Brasil. O clima é intertropical, quente, úmido, tá? O clima é tropical, tendo algumas derivações ao equatorial, que é a floresta amazônica, tá? O tropical de altitude, o tropical atlântico, tá? O tropical semiárido, por assim dizer. Então, essa aqui é uma situação que você mesmo pode analisar com outro revés. Exemplo. Outra grande diferença, o Brasil é republicano, presidencialista. O Canadá não, é uma monarquia representativa. Já é uma grande diferença, tá? Isso, lembrando que o Canadá segue duas moedas. O Canadá também tem uma moeda própria, o dólar canadense, mas segue o dólar norte-americano, tá? Em situação de aproximação política e econômica, ambos os países, tá, acertaram que pode fazer essa troca entre o dólar canadense e o dólar norte-americano. Mas eles também têm uma moeda própria. Certo? Então, aspecto físico, quero lembrar vocês. Pegar o Canadá e os Estados Unidos, a América Anglo-Saxônica, tem que lembrar, tá? É muito parecido, porque vamos pegar norte, sul, leste, oeste. No oeste nós temos as montanhas jovens, as famosas montanhas rochosas, certo? Ao leste nós temos planaltos e depressões, sendo que o planalto do Labrador é o mais conhecido, tá? Agora, temos que lembrar também que
no centro tem as grandes planícies, onde nós temos as grandes florestas, tá? Esse mapa aqui é primordial que você compreenda, olha lá, ó. Nasce lá do Alasca, passando pelo oeste canadense, chegando até o oeste dos Estados Unidos. E é aqui, por exemplo, na Serra Nevada, Cadeia das Cascatas, tá? Que nós temos uma das grandes falhas geológicas, ou seja, uma das cidades canadenses que poderia sofrer com um grande evento proveniente do interior da Terra é Vancouver, tá? Vancouver está bem próximo aqui dessa região e é uma grande região de instabilidade, são mais de 1.600 quilômetros vindo do Alasca, tá? Onde nós temos o Macleay, que é um dos pontos mais elevados, chegando até a cadeia da costa, tá? Próximo da Califórnia e São Francisco. Então, é uma região de instabilidade tectônica altíssima. Tanto que o segundo maior terremoto na história, tá, do planeta foi nos anos de 1960, ou no ano específico, em 62. Eu vou colocar 60 para 62, porque houve uma série de tremores. Esse foi no Alasca, foi de 9,2. E o maior terremoto já registrado também está na zona de convecção orogenética, ou seja, o maior terremoto registrado na história nossa foi no Chile no ano de 1960, tá? 9,5. Agora, brincadeiras à parte, se houver um terremoto gigantesco nas proporções que os cientistas tanto esperam, com certeza vai ocorrer na América Anglo-Saxônica, entre os Estados Unidos, Canadá e Alasca. Então, mesmo o Canadá seja um país gigantesco com a população baixa, algumas regiões poderiam sofrer consequências como uma tsunami devastadora e um terremoto, ou melhor, um mega terremoto. Tá? Algumas cidades como Vancouver poderiam sim, tá, sofrer bastante, tá, com essa incidência natural. E os Estados Unidos não estão livres de nenhuma delas. Nem a costa leste, nem a costa oeste. Tem essas diferenças tanto. Os Estados Unidos correm risco, gente. Não só os Estados Unidos. Essa é uma informação nova. O que está tornando mais perigoso hoje o estudo do vulcanismo e do tectonismo é que há muitas placas tectônicas com falhas que nunca foram estudadas, ou seja, o Brasil mesmo que poderia se dizer livre, não, a placa sul-americana, ela está distante? Sim, mas embaixo do nosso solo, da nossa placa, também tem alguma falha, só que nunca foi registrada. O perigo, então, são essas falhas adjacentes. Essas falhas aí são as mais perigosas hoje. É muito normal você ter um estudo sobre uma determinada área onde o vulcanismo é acentuado e você já tem mais ou menos uma noção. Agora, esse tipo de tectonismo adjacente, onde você não consegue ter um estudo claro, é o maior perigo. Ou seja, o Canadá, os Estados Unidos e alguma parte do mundo tem esses graves problemas. Por quê? Nunca foi estudado. Então, voltando lá, ó. A leste, Planaltos e Montanhas Velhas, ao centro, planícies e ao oeste, Montanhas Jovens. Isso tanto vale para os Estados Unidos como para o Canadá, tá? Esse é o Canadá físico, esse é o nosso relevo dentro da disciplina de geografia. Quer mais um pouco mais de adentramento? Tá aí, ó, os 3 pontos referenciais. O escudo canadense, próximo da Baía de Hudson, tá? Onde nós temos bosques boreais, uma grande variedade de coníferas, tá? Vegetação predominante. As montanhas rochosas, neste caso, escarpa, tá? Altos plantôs, e neste caso vai da Colômbia Britânica até o leste da fronteira de Alberta, no Canadá. Bosques e coníferas também, ou seja, é uma região de estabilidade. E os grandes lagos, sem dúvida nenhuma, por quê? Falar na hidrografia canadense sem ter referência aos grandes lagos, não estudamos a hidrografia. Gente, boa parte dos rios no Canadá ficam congelados durante o ano. No entanto, os lagos que têm uma função política, econômica, navegação, irrigação e abastecimento são os grandes lagos. Destaque o famoso Rio São Lourenço. Montreal, Vancouver, tá, entre outras cidades também, depende muito da água desses lagos e desse rio. Tá? Grandes árvores foram utilizadas para o desenvolvimento econômico, a extração da madeira, cidades fronteirísticas com os Estados Unidos. Então, é a região dos grandes lagos que nós temos a maior parte da população do Canadá. Bacana? Indo adentro, quero mostrar o seguinte, rapidão. Olha lá. Esse mapa é um mapa político. No entanto, mostra algumas regiões, tá? Importante, com algumas características do clima.
tá? Nós temos o clima polar e o subpolar. O que quer dizer? Os invernos são rigorosos, tá? Longos e rigorosos. E uma parte, como eu já falei, sombrio, ou seja, ausência da luz. Os verões são curtíssimos. Há momento, por exemplo, no extremo norte do Canadá e dos Estados Unidos, tá? Indo mesmo para os Estados Unidos, fronteira Canadá, que os dias são bem curtos. O dia tem 6 ou 7 horas no máximo. Então, as pessoas têm que aproveitar o máximo possível essas horas para fazer o quê? As suas tarefas diárias. Clima boreal, tá? Ao centro do Canadá. Frio de montanha, entre o Canadá e Estados Unidos, montanhas rochosas. Clima temperado, no sul do Canadá, norte e no centro também com os Estados Unidos. Então, esse clima temperado é que condicionou o desenvolvimento da atividade, por exemplo, da extração da madeira, tá? O Canadá hoje é o maior produtor de celulose do mundo, então devido a que um aspecto natural. Então é interessante que você observe que o Canadá, apesar da dificuldade limitada pelo clima, sabe muito bem aproveitar os seus recursos naturais, os rios, os lagos, tá? As regiões de pradarias e, logicamente, a formação vegetativa, certo? Aqui eu estou colocando algumas imagens que remetem ao Canadá. Cenas belíssimas, fauna e flora, ou seja, riquíssimo. Do urso negro ao urso cinzento, tá? Ao grande alce, aos grandes lagos, ou seja, o Canadá também tem essa característica. A maior parte dos rios e lagos são nivais, ou seja, depende do degelo das neves. Essa é uma característica também que você precisa entender. Aqui no Brasil não temos esse tipo de rio. O único que é misto é o rio Amazonas, que ele recebe tanto água proveniente do degelo das neves lá na Cordilheira dos Andes e dos rios e da chuva aqui dentro do território nacional. Portanto, os lagos que nós temos, a maior parte deles são tectônicos, ou seja, se formou há milhões de anos pela ação tectônica. Essa água doce é abastecida pelo degelo das neves. Então, é um país interessante também se entender que as mudanças climáticas ocorrendo no planeta irão afetar muitas das regiões, tá? Que tem essa característica. E animais que dependem muito, tá? Desse tipo de clima e relevo serão afetados. O exemplo mais claro, nos polos nós temos o urso polar. Devido ao degelo, há uma consequência terrível para a vida deles. Exemplo é uma cidade mesmo que vamos comentar já já, que é a cidade dos ursos no Canadá. Por que cidade dos ursos? Porque justamente os ursos dependem muito da questão do clima para se manter ou não. E o cuidado que as autoridades têm nessa região é com os animais e o ser humano. Por quê? Porque justamente eles estão em todos os lugares. Gente, essa é uma reportagem de 2014, tá? Passou na TV Globo e eu achei interessante. Cidade do Canadá tem mais urso que moradores. É uma cidade de 900 habitantes, mas durante o auge, cara, os indivíduos têm que fechar, têm que estar com as casas trancadas e tem que ter uma forma de se resguardar, porque é uma época que os animais estão propícios ao encontro humano. Por exemplo, tio, essas suas redondezas são monitoradas por câmeras e guarda. Por quê? No caso, foi uma brasileira que foi fazer a reportagem lá, que todas as casas são monitoradas, as ruas têm câmeras, tá? Existe um sistema de alerta também, individual de todas as casas. Por quê? Porque justamente, tá? Essa é uma cidade que está muito ao norte do Canadá, ela é extremamente fria e é uma região onde os animais vivem, ou seja, a cidade foi construída dentro da reserva ou dentro da região. Então, não é os animais que estão invadindo, não, ao contrário, galera. Essa página 258, se você ver ela adequadamente, os seres humanos estão na área dos animais. Então, não, é os animais que estão invadindo a cidade, ao contrário, tanto que o Canadá criou essa política de resguardar, ter uma vigilância para proteger os animais, claro. E aí, dependendo do inverno, se ele é longo ou curto, eles irão permanecer por mais tempo ou não. Então, é um problema sério. Se os invernos for curtos, gente, então logo eles vão aparecer na cidade, porque eles têm que invernar. O resultado é que eles vão buscar comida, né? Mas olha só isso aqui foi uma pequena síntese do que eu fiz para vocês entenderem. O Canadá é o segundo maior país do mundo de extensão, tá? Para você ter uma ideia, de Vancouver até uma cidade próxima da que nós estamos comentando, são 20 horas de trem, para você ver que é muito longe. Ainda tem mais 3 horas de carro, até a primeira parada, tá? Para você ver, olha só, é uma região extremamente isolada. São 900 habitantes o total, tá? Que vive nela. Fica dentro de um parque nacional, ou seja, os animais estão dentro desse parque há um bom tempo, há milhares de anos, tá? 6,6 mil quilômetros quadrados. É tombado pelo patrimônio da Unesco,
ou seja, a Unesco tornou ele patrimônio da humanidade, ou seja, é um dos, vamos falar em cima, é um dos parques mais importantes hoje para a reserva, tá, mundial. Neste caso, você vai encontrar montanhas, florestas, lagos, tá? Lembra aquelas imagens anteriores que eu mostrei para vocês? Então, é mais ou menos similar àquilo, tá? No entanto, são 900 habitantes que têm que se adequar com o clima, a fauna e a flora, não é os animais, tá? Circular de carro pelas vias que cortam o parque exige muita atenção. Você vai encontrar de tudo, não só os ursos, tá? A todo momento, animais de grande porte. E o animal que mais ocasiona acidentes, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, não é o urso não, gente, tá? Neste caso, é um animal muito grande, chegando a 2 metros, tá? A mais de 400 quilos, tá? O famoso alce, tá? Além disso aqui, é interessante que todos os visitantes, ou quem estejam em visita lá, conheçam as características da cidade. Ou seja, o indivíduo que vai fazer um passeio fora, corre um risco sério de encontrar um urso pardo ou um urso negro. Os alces com seus enormes chifres, nessa época, por exemplo, da época da reprodução, de acasalamento, são os mais agressivos. Eles não têm medo não, topa, bate. Por isso que é um animal mais perigoso em se tratando da região e detectando tempo, tá? Encontramos alguns ursos pretos, tá? Dentro da montanha. Eles são menores em tamanho, mas não quer dizer que também não seja perigoso não, tá? Esse urso preto tem uma concentração maior na América do Norte, tá? É menor tamanho que o urso pardo, mas também é um animal que merece atenção, porque todo animal que se sinta coagido ou que se sinta ameaçado, ele vai se defender. Agora, o urso pardo, tamanho, força e ferocidade, esse aí também ocasiona graves problemas. No entanto, essa atividade é mais para vocês pensarem, tá? No entanto, já propus uma possível resolução dela, tá? Vocês peguem e complemente com a resposta de vocês ou corrigir ela, tá? Porque falando dessa cidade, nós temos que falar um tipo de clima, ou seja, ela está entre 2 climas, gente, principalmente o temperado continental e o temperado frio subpolar, ou subpolar ou continental. É uma das regiões extremamente isoladas. E com isso, o clima acaba ocasionando dificuldades e, logicamente, adaptações. No entanto, se você pegar o Canadá, nós temos o temperado oceânico, que está na costa oeste, próximo das montanhas rochosas, certo? Aqui, ó, tá aqui. O de montanha, como eu já falei, chega até o centro dos Estados Unidos. O temperado clássico, mas olha só, o continental. Esse é o temperado continental. As grandes coníferas, as massas de floresta, tá? Temos, no caso aqui também, que destacar o subpolar, extremo norte, regiões mais frias aqui. A única espécie, talvez, de planta que é mais adaptada é a taiga e a tundra. A taiga é um tipo de floresta e a tundra é um tipo de vegetação. E nós temos um semiárido, gente. Esse semiárido bem aqui no cantinho, tá? Pouca coisa, é próximo das montanhas, já na fronteira com os Estados Unidos. Então, tecnicamente falando, 99% do Canadá tem um clima extremamente frio ou frio, tá? Resultado, o Canadá tem tundra ao norte e uma parte do centro. Floresta de conífera, boa parte do continente, do país, ó, aqui a tundra, ou desculpa, a conífera. Temos também as florestas deciduais, que é uma floresta de pequeno porte, e as pradarias. Essas pradarias aqui são vegetações rasteiras, o que no Brasil se chama pampa, muito usado principalmente no desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, basicamente, as florestas que vocês encontrarão em uma grande quantidade no Canadá é o que? As florestas temperadas de coníferas, tundra ou taiga. Essa tundra também, para alguns, é taiga, mas convenhamos, dentro da geografia vamos colocar tundra, tá? É a vegetação rasteira, vegetação de montanha, que suporta o frio. Aí seria a floresta, por exemplo, taiga, certo? Algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia de como que é o Canadá como um todo. Tundra, clima polar ou subpolar. Onde ficam as florestas coníferas ou floresta boreal? Também região de clima frio, junto com a própria taiga, tá? Steppes, como eu falei, é a única região de transição das montanhas rochosas aos Estados Unidos. O clima é semiárido. Chove, mas é um índice baixo de chuva durante o ano.
Pradarias, como eu falei para vocês, os Estados Unidos muito aproveitou esse tipo de relevo e vegetação, porque fácil trabalho, manipulação, ou seja, em regiões de planície, desenvolvimento da agricultura ou da própria pecuária. Neste caso, é o temperado continental. Floresta temperada ou decídua, as folhas caem durante uma das estações do ano. Lembrando que as 4 estações são bem definidas, tá? Caducifólia, caem as folhas, tá? O clima é temperado, frio. Aqui nós temos as características do Canadá. Eu já comentei com vocês, então é bom lembrar. É o segundo melhor IDH da América, tá? A sua maior composição está na fronteira com os Estados Unidos do Sudeste, grande riqueza mineral, diversidade na estrutura geológica, o que o torna muito rico em recursos minerais, é um celeiro agrícola, principalmente nas áreas, tá, de clima mais temperado, exemplo, províncias centrais, nas planícies centrais. Carvão e o petróleo são recursos importantes. Eu falei, comentei que o urânio também, hoje o Canadá é um dos maiores do mundo, tá? Cortado pelos ciclos do Ártico e o de Câncer, o que vai criar climas polar, subpolar, temperado, vegetações como a taiga, a tundra, a conífera e as pradarias. Isso é uma síntese, tá? Por isso que é bom vocês também estar lendo as características da apostila para ter uma referência. Na página 262, só para vocês observarem o mundo e o clima. Logicamente que o clima condiciona a vegetação, tá? Equatorial, tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, desértico, semiárido, frio, frio de montanha e polar. São os 10 climas mais predominantes. Há subdivisões do clima? Sim, mas eles são a referência. Olhando ao Canadá. Vamos lá. Basicamente, nós temos 2 climas predominantes. O Brasil, basicamente, um clima predominante, que é o tropical. Ah, mas tem o equatorial, tá? Mas predomina no Brasil o tropical, tá? Então, olha só. Neste caso aqui, a questão 1, questão 2. A questão 1 é uma resposta pessoal. Se você observou a pergunta lá, pegando o Brasil como referência, o Brasil está na região intertropical, o que significa? Nós temos um clima quente, úmido, temos estações bem definidas, tá? Já no caso do Canadá, não, são 4 estações distintas, então isso também dificulta, tá, o processo de ocupação e desenvolvimento. No caso do Brasil, não. Já temos uma posição clara. O clima predominante é quente e ele é úmido dependendo da região, porque o tropical ele pode ser do úmido, semiúmido, atlântico ao semiárido. Então, o que mais deixa clara a diferença quanto ao clima de um para outro é justamente a nossa posição geográfica. E no caso, em se tratando de Canadá e Brasil quanto ao clima, o maior diferencial é a latitude. O Brasil está próximo da latitude. O que se quer dizer? Quanto mais próximo da latitude, mais quente será. O Canadá, ao contrário, está mais longe, está mais próximo do polo. E isso torna, ou seja, o país extremamente frio. Ou seja, neste caso, o clima é condicionado pela questão da latitude e da aproximação da zona do polar, no caso glacial, certo? Hidrografia, como eu falei para vocês, não temos como dizer. Falar do Canadá, nós temos que falar de imensos lagos. É o país com maior quantidade de lagos no mundo, água doce, tá? No entanto, em se tratando de rio, tem vários. No entanto, o rio mais importante é o São Lourenço. A maior parte dos rios no Canadá, durante o inverno, eles congelam. E o único que tecnicamente não congela em sua totalidade é o São Lourenço, que é importante no abastecimento das cidades canadenses aqui na costa leste e dos grandes lagos também nos Estados Unidos. É a porta de entrada e saída do Canadá. Boa parte desses lagos são de origem glacial, como eu falei. Tectônico, formou pelação tectônica, mas de origem glacial, ou seja, as águas desses lagos compõem-se do degelo das grandes montanhas. Isso é o que temos que levar em consideração, certo? Só lembrando, tá? Capital do Canadá, Ottawa. População estimada em 32 milhões, já houve uma redução em 2015, eu acho que é só 31 milhões, tá? Religião cristã, basicamente 80%, 41 católicos e 17 protestantes, embora há controvérsias quanto a esses dados, tá? A esses dados. Idioma, nós temos 2 idiomas oficiais, inglês e francês. O governo, é interessante que observe,
é uma monarquia parlamentarista representativa. Chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, tá, do Reino Unido, cujo o governo local é um chefe de governo, o primeiro-ministro. Isso pode variar muito conforme o Estado. Chama-se chefe de governo, mas para muitos é primeiro-ministro. São 10 províncias e 3 territórios. Os 3 territórios são dos nativos, tá? São o que nós chamamos de indígenas aqui no Brasil, mas ao norte do Canadá e ao norte do Alasca, tá? Tem nome também, esquimós, tá? No entanto, são 3 territórios em que fica uma população nativa. Regionalização de forma mais clara. Alberta, Ontário, Quebec e Nunavut são 3 regiões interessantes. Por exemplo, Nunavut, que região é essa? Tá? É um estado criado, é um território, ou seja, quase zero o número de habitantes. Só temos os nativos. É um estado independente, ou seja, ninguém pode trabalhar, caçar e explorar. É dos indígenas, é quase como um estado mesmo, propriamente dito. Eles têm autonomia para gerir e desenvolver o que eles querem, mas é dos nativos. Foi criado em 1º de abril de 1998, então é uma coisa bem recente. Quebec é a maior província do país e a segunda mais populosa, tá? Sendo que 80% da população é de origem franco, tá? Canadense, quer dizer, muitos dos que nasceu em Quebec têm origem francesa, tá? Ontário é a mais populosa província do país, 1/3 da população está nessa cidade, por isso que eu falei, a capital tá, não é tão falada não, mas Quebec, Ontário, tá? Vamos colocar Vancouver, são cidades mais interessantes em se tratando de desenvolvimento político e econômico e humano. É o ponto mais meridional de todo o Canadá, quer dizer, Ontário está na parte sul. Alberta produz mais de 70% do petróleo e do gás natural do estado, ou seja, é uma região estrategicamente importante porque exporta muitos recursos para os Estados Unidos. Então, olha só, essa regionalização aqui é uma forma encontrada também para melhor aproveitar os recursos naturais, embora o país seja gigantesco. Economicamente falando, estão ligados ao NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá? Criado em 1995, tá? Em contrapartida ao NAFTA, foi criado o Mercosul. É um bloco que integra as economias desses 3 países, embora é só para circulação de livre produtos, não de pessoas, tá? É a redução das tarifas alfandegárias, é para reduzir os preços de certos produtos. Consequentemente, os Estados Unidos, por ser o maior e o mais importante, então, logicamente, que sobressai a negociação com eles. Economia, marcada pela extensa extração de recursos naturais. Agropecuária, moderna, tecnológica, tá? Altamente produtiva, ou seja, depende muito também dos Estados Unidos, os seus produtos serem vendidos. Recursos naturais, é muito rico, principalmente urânio, cobre, ouro, magnésio, ferro, petróleo e gás natural. As florestas boreais, obtém-se uma boa parte da matéria-prima para as indústrias de móveis e papel, hoje é o maior do mundo. Então, o Canadá tem essa referência porque consegue muito bem associar desenvolvimento econômico aos recursos naturais. É uma outra grande diferenciação que nós temos que em relação ao nosso estado. O Canadá se preocupa sim com o aspecto natural, com suas reservas, ou seja, aproveitar sem comprometer. Essa é uma diferença de um país que tem essa concepção. Nem os Estados Unidos têm, porque 80% das florestas temperadas já foram devastadas. O que está mudando é porque os Estados Unidos estão buscando, tá? O que eu chamo, por exemplo, de reflorestamento. Bacaninha? Até a próxima aula, galera.